casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Essa casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como eu dizia no início, hoje é um dia muito apropriado para nós reafirmarmos a nossa identidade cristã e a nossa unidade católica. Católica significa universal. No mundo inteiro a igreja se reúne no dia de hoje para louvar o Senhor. E nós vemos as leituras próprias do dia de hoje, 9 de novembro, que é a festa da dedicação da Basílica do Latrão, em Roma, como apropriadas para este domingo, que é o dia do Senhor. Então nós temos ali a primeira leitura tirada do livro de Ezequiel. Ezequiel foi aquele profeta que viveu ali pelo ano de 587 a 577 profetizando, e ele estava lá no exílio da Babilônia, quando o templo já tinha sido destruído em Jerusalém. E ele anunciava a volta do povo e a reconstrução do templo. Porém, ele queria a reconstrução do templo verdadeiro, aquele do qual sairiam rios de água viva, seja para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para os 4 pontos cardeais, e fariam com que o mundo inteiro tivesse de novo vida. Os desertos tivessem vida, as plantas voltassem a crescer, a florescer, a produzir frutos, e assim, de fato, seria a partir do templo de Jerusalém que Deus, ele seria o Senhor, o Deus de todos os povos,
o Deus que seria para todos a oportunidade de vida e salvação. Então isso era um sonho e um desejo de Ezequiel que na verdade não se concretizou. Porque o povo retornou do exílio da Babilônia, reconstruiu o seu país, reconstruiu o seu templo, mas de novo eles continuaram do jeito de antes, vivendo uma religião assim digamos assim, de querer tomar lá da cá, fazer alguma coisa, fazer os seus sacrifícios, querendo que Deus satisfizesse as suas necessidades. E aí foi uma religião assim que se tornou a religião daqueles que mais tinham poder, daqueles que mais tinham dinheiro, e que inclusive transformaram o templo numa casa de comércio. Porque Jerusalém, embora fosse uma cidade em entroncamento entre norte, sul, leste e oeste, por ali passavam as especiarias da Índia, da China, ali a Europa se comunicava com a África, e ali também é uma cidade muito movimentada, e muitos povos estrangeiros, então o povo também passava muito no templo, porque ali o povo costumava se reunir, mas era sobretudo os judeus que vinham para Jerusalém para prestar o seu culto. E aí, vendo aquela oportunidade de ser um lugar de muito movimento, os próprios sacerdotes, os saduceus que administravam o templo, viram que ali era uma ocasião para faturar dinheiro. Então eles colocavam lá os bois, as ovelhas à venda, e até as pombas, que era para os pobres chegar e oferecer o seu sacrifício, já que eles não podiam oferecer grandes ofertas, mas então pelo menos os pombinhos. E eles inflavam os preços alto e todo mundo era explorado. E aí, não só isso, havia lá também, nos pátios do templo, aquelas bancas lá que trocavam a moeda que eles adotavam ali no templo, para escapar da inflação, era a moeda de tiro, era a moeda mais estável, e assim eles faziam a troca de moeda dos vários países que davam presença ali, e os povos todos que vinham ali também fazer a sua adoração ao templo. E aí, já estava do tempo perto da Páscoa, Jesus se aproximando da Páscoa, ele ia morrer exatamente na sexta-feira santa, exatamente na hora e no dia que morreria o Cordeiro Pascal nas famílias. Jesus então era o novo Cordeiro Pascal. Ele chega no templo, vê aqueles vendilhões todos lá, faturando alto, e cadê o culto de Deus? Fizeste da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí ele pega lá uma corda, faz um chicote e expulsa ali os vendilhões, né, os que estavam vendendo bois, estavam vendendo ovelhas, pombas, vira a mesa dos cambistas, espalha as moedas pelo chão. E aí vem eles e perguntam: que sinal realizas para que possas fazer isso? E ele responde: destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles disseram: levou 46 anos para ser construído esse templo, e você vai reconstruir em 3 dias? Aí os discípulos que estavam perto de Jesus guardaram essa palavra, e quando Jesus ressuscitou, lembraram do que Jesus falou: reconstruir o templo em 3 dias. Era o corpo de Jesus, o corpo de Jesus ressuscitado, corpo místico, do qual hoje nós fazemos parte. Não é mais aquela igreja construída de pedra, aquele templo de pedra, né? Como dizia Jesus: virá tempo em que vocês adorarão a Deus, não é em Jerusalém, nem na Samaria ou qualquer outro lugar, mas Espírito e verdade. Então assim, os filhos de Deus se reúnem em todos os cantos do mundo, como hoje aqui nós estamos reunidos para adorar a Deus em Espírito e verdade. E o que nós somos na verdade? Nós somos as pedras vivas, como diz São Pedro, que construímos esse edifício espiritual. Ou seja, cada um de nós é a igreja. Como dizia lá, quando houve a destruição das igrejas na China pelo comunismo, aí aconteceu que logo de manhã, no dia seguinte, o menino estava indo para a igreja, a sua igreja estava destruída, o soldado parou o menino e falou assim: menino, onde é que você vai?
Ele disse: eu vou à igreja. Daí o soldado falou: não, a igreja já está destruída, nós já destruímos. Ele falou assim: você destruir aquela igreja de pedra, mas eu sou a igreja viva. Ou seja, nós somos pedras vivas para construir o edifício espiritual. E aí é onde que nós vemos São Paulo, hoje na segunda leitura, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. E ele escreve exatamente para reanimar a fé dos habitantes de Corinto. Ele tinha passado lá 1 ano e meio pregando, mas depois que ele saiu de lá, começou a haver divisões, uns dizendo: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí ele ficou sabendo dessas notícias e pensou assim: vou escrever uma carta para tentar ajudar aquele pessoal lá. Aí, botando o pingo nos is, ele diz assim: Corinto naquela época tinha uns 500 mil habitantes, e os cristãos não eram muito mais do que 100. Então ele falou assim: vocês são o edifício espiritual. Então ele fala para eles que vivem na cidade, né? Edifício espiritual. Ele não quis usar outro termo: vocês são a lavoura de Deus. Mas o edifício espiritual, e vocês não sabem que cada um de vocês é templo de Deus e que em vocês mora o Espírito Santo? E como era uma comunidade pequena, ele pode dizer assim: quem destruir o templo de Deus vai ser condenado. Ou seja, quem destruir a comunidade dos filhos de Deus não tem salvação. Então veja, São Paulo, ele coloca dizendo: vocês são um edifício espiritual. Em outras partes ele coloca: cada um de nós é como que um membro do corpo. E o corpo de Cristo, esse corpo místico, na verdade, ele compara também com o corpo humano, onde cada qual tem a sua função, a sua tarefa, seu ministério. Ou seja, diversos membros, cada qual com a sua específica atividade, sua oportunidade de contribuir para o bem do todo, mas é o mesmo Espírito que congrega, que une e faz essa comunidade seguir sempre para frente. Então é isso que hoje nós queremos celebrar. Como diz o bispo, nós somos a igreja. Inclusive a igreja hoje está reunida em assembleia lá em Campo Mourão. Nós logo vamos para lá também para poder participar, porque nós precisamos ser essa igreja unida, conduzida pelo Espírito Santo. E cada um de nós é importante. Não é os padres que resolvem o problema, que dão solução para tudo. Não, é cada um de nós que é pedra viva, tem que se enxergar como isso, como um tijolo, né? Não precisamos nem lembrar outras palavras que a Bíblia coloca. Vocês são raça escolhida, nação santa, vocês são o edifício de Deus. Não precisa lembrar disso, basta sentir que em Jesus nós nos congregamos, formamos esse corpo vivo, animado pelo Espírito Santo, e seguimos sempre em frente, como diz o bispo, sempre para frente, profundo e para o alto. Essa é a nossa meta, e por aí está o caminho da nossa edificação espiritual e consequentemente da nossa santificação e comunhão eterna com Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.